Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um programa que a Netflix produziu, chama O Próximo Convidado Dispensa Apresentações, com David Letterman. O nome original era My Next Guest Needs No Introduction, with David Letterman. O David Letterman, ele é um apresentador de talk show americano. Ele não inventou o formato do talk show, mas ele é um dos caras que ajudou a consolidar o talk show como um grande programa americano. Nos Estados Unidos, praticamente todos os canais têm seu talk show em formatos mais ou menos parecidos, mas ele tinha essa estrutura que até visualmente foi muito copiada pelo Joe. O programa do Danilo Gentili, ele é visualmente idêntico ao do David Letterman. Esse esquema de ter a banda que interage com o programa, de você ter convidados musicais sempre, de você abrir com um monólogo cômico. E ele tinha vários quadros muito legais, fazia muitas brincadeiras. E o Letterman, ele é um cara muito inteligente, ao mesmo tempo ele é um cara muito humilde e respeitador, assim, com as pessoas que ele levava no programa. É bem legal, assim, o quanto ele sabia uma medida do humilde, assim, pra fazer crescer, né, mesmo a pessoa que ele tá levando lá. E colocar ela como uma pessoa de muito destaque. E o Letterman, ele ficou em atividade nesse programa dele, sei lá por quantos anos exatamente. Ele parou em 2015. Ele pediu para parar, sair do programa dele, porque ele fazia um programa diário que era extremamente cansativo. E ele ficou no horário nobre de 82 a 2015. E era extremamente cansativo. Ele, já com uma certa idade, teve um filho. E ele queria estar mais com a família dele, tá? Enfim. E depois que ele saiu do programa, ele deixou crescer barba gigantesca, uma barba branca enorme. E ele até fala nesse novo programa da Netflix que ele pensou, bom, se eu deixar uma barba assim, ninguém vai me chamar pra nada na televisão. E isso talvez resolvesse o problema dele, que ele não queria trabalhar, não queria estar longe da família, mas ao mesmo tempo sempre vai ter convites e às vezes vai aparecer um convite muito irrecusável, né? E a Netflix foi quem conseguiu tirar ele dessa, entre aspas, aposentadoria. Ele fez 6 episódios, eu espero que tenha mais. A Netflix soltou um episódio por mês. Os convidados foram o Barack Obama, o George Clooney, a Malala Yousafzai, o Jay-Z, a Tina Fey e o Howard Stern. E são entrevistas relativamente longas, né, porque é um convidado só no programa de 1 hora, mas que tinha algumas inserções relativas ao programa de alguma forma. E o programa é bem legal, são entrevistas bem interessantes, porque não é exatamente uma entrevista, é quase uma conversa do Letterman com esses caras. Tem uma coisa quase terapêutica, assim, do Letterman, dele falar dele também, dele conversar sobre o que ele tá passando. E esses convidados foram escolhidos não exatamente pela influência ou pela fama. Obviamente o Barack Obama foi escolhido para ser aquele convidado que fala, não, ó, todo mundo vai querer ver. Mas a maioria dos outros, eles foram escolhidos porque tinha alguma coisa nesses caras que tinha a ver com o David Letterman, que ele queria encontrar, e que ele queria falar, e que ele queria trazer nesse programa. E tem coisas interessantes, assim, por exemplo, o George Clooney, eu não fazia a menor ideia do trabalho social que o cara faz, que a família dele faz. É muito interessante. E uma constante também em todas as entrevistas é que o Letterman, ele tá muito contrariado com o Trump na presidência.
o Trump ele sempre foi um cara da mídia, né? Ele foi no programa do Letterman centenas de vezes. E acho que ninguém que entrevistou o Trump, ninguém que conhecia ele de algum nível, iria imaginar que em algum momento esse cara ia se transformar no presidente dos Estados Unidos. Então, ele fica muito contrariado, assim, fica muito claro, já na entrevista do Barack Obama, que obviamente tem um lado mais político, mas ele termina a entrevista falando, não quero tomar mais seu tempo, porque eu sei que o senhor tem que voltar para a Casa Branca. E é uma declaração muito clara, né, contra a política do Trump e o que ele considera que seria o mais certo, que seria o Barack Obama. A entrevista do Obama em si, eu acho a melhor de todas, não por ele, não por o que ele pensa, não por a filosofia política dele, mas ele fala um negócio muito interessante sobre sorte, sobre quantos jovens, quantas pessoas estudaram tanto quanto ele e não tiveram a mesma sorte e não tiveram o mesmo momento em que a carreira guinou para um caminho onde o cara vira presidente dos Estados Unidos. Ele diz que assim, não tem nada que você faça, prepare, estude, planeje que te garanta que você vá seguir um caminho para virar presidente. Isso tem um fator de sorte muito grande. Isso é verdade, isso é interessante. Tem outras entrevistas bem interessantes. A do George Clooney é bem legal. A do Jay-Z também é bem interessante. A vida do Jay-Z é bem interessante. Apesar de não serem entrevistas que vão, assim, são biográficas das pessoas, são conversas gostosas de ver, assim. Eu achei bem legal esse programa, eu recomendo. Eu gosto muito dessa coisa de ouvir pessoas falando e ouvir essa troca de ideias. Eu gosto de ouvir palestras, assim, eu ouço bastante no YouTube esse tipo de coisa, então eu acho bem legal. Se você está me ouvindo no podcast, obrigado por ouvir no podcast. Deixe seu comentário ali no site www.diletanteprofissional.com.br. Vai lá no YouTube, mesmo que você não queira assistir no YouTube, não tem problema, mas vai lá, se inscreve no canal youtube.com/diletanteprofissional, porque isso dá uma força. O YouTube distribui melhor o conteúdo que eu mando. Se você está vendo no YouTube, eu aí estou fazendo um estudinho de carvão do David Letterman, no retrato dele com essa nova barba. E tem uma coisa muito importante para se aprender nesse estudo que eu fiz, que vocês acompanharam, que é: não preencha o preto do carvão em volta antes de terminar o desenho, deixa isso pro final, porque eu fiz uma sujeira enorme e eu não conseguia mais trabalhar com todo esse carvão espalhado e tendo que controlar, tendo que ao mesmo tempo desenhar e controlar esse carvão com essa dificuldade toda. Então é isso. Obrigado por ouvir. Curta, compartilhe, comente, etc. Falou.